Olá pessoal, aqui é o Vladimir. Estaremos falando sobre considerações sobre planos físicos e extrafísicos. Proposta desse material é dar aí uma visão geral de como funcionam algumas coisas, como você pode interpretar questão relacionada a planos, mas não vou entrar na parte de seres que vivem nesses planos. Então, pela grande variedade que tem, isso demandaria muito tempo no momento. Dividi a aula em alguns temas, alguns tópicos. Primeiro, pensamentos, definições, divisões, acessos e filtros, mudança de planos e organismo. Podemos dizer que a nossa mente cria um universo particular quando estamos em volta de um pensamento. Então faça o exercício agora de imaginar você quando está refletindo, geralmente vamos dizer quando está indo dormir, como foi seu dia, como está sendo o momento, como será o outro dia. E nós chamamos de tela mental, que é aquela área que a gente sempre imagina em frente ao cérebro, próximo aos olhos, onde nós ali refletimos sobre tudo isso. Então temos imagens, às vezes de lugares, de pessoas, e por aí vai, e algumas vezes números, onde estamos tentando resolver alguma questão relacionada à matemática. Então nem sempre são imagens, digamos assim, orgânicas. Podemos ter também questão de música, quando alguém está compondo uma música, imaginar notas musicais. E tudo isso na nossa tela mental, que você vai perceber que fica, claro, em torno de toda a cabeça, que é onde nós entendemos que a consciência está lotada, né, está dentro da cabeça. Mas se eu pedir para você imaginar a pontinha do seu dedo do pé, sua consciência também está lá. Imagine você batendo o dedinho do pé na parede ou no móvel. Então nossa consciência permeia todo o nosso corpo físico. Mas nos identificamos mais especificamente com a área próxima ao cérebro, que é onde existe aí o processamento físico dos pensamentos. Seguindo a aula. Dessa maneira, e como didático, eu diria que estamos criando um plano. Então, quando você está ali imaginando tudo isso daí, você começa a criar um plano. Tá? E você vai entender no decorrer daqui da aula a realidade disso. Os planos no universo são da mesma maneira, onde o universo em si é uma expressão de uma ideia do Criador. E, como é algo perfeito, assim como o Criador, o universo é composto de vários e vários planos, indo desde o plano que tem a menor quantidade de matéria densa até o que tem a maior quantidade. Este nosso plano é o que tem a maior quantidade de matéria densa e é chamado de plano físico. Então, em algum momento, o Criador vislumbrou o universo na mente dele e, com sua capacidade de criação, saiu no universo que nós vivemos. Então, essa correlação de criação de um universo composto de planos com o nosso pensamento é importante. Que nós também conseguimos criar algumas realidades. Vou dar um exemplo aqui adiantando muito. Existem cidades extrafísicas que não estão aqui no plano fixo, são extrafísicas. Um ou mais seres criaram essas cidades. Como? Através da força do pensamento. Então, o próprio nosso lar, que é uma colônia extrafísica, muito conhecida na literatura, principalmente espírita, foi criada por um ou mais seres com o intuito de ter moradias, das pessoas terem ali o seu aprendizado. Mas primeiro, essa proposta foi o quê? Uma ideia e virou o quê? Um pensamento, né? Eles pensaram nisso e realizaram através dos pensamentos, ativando a energia. E fica então algumas questões. Onde estão as formas criadas pelo pensamento? Essas formas elas ficam muito próximas de nós, muitas vezes perto do nosso campo áurico, né, da nossa aura. E se você não aplicar a sua energia, é igual um pote de água quente, que você tira o fogo, o que acontece? Aquele pote para de se mover, a água para de se mover e volta ao estado inerte. Da mesma maneira, você para de pensar em algo, aquele lá vai cessar dentro de você em um determinado momento. No caso, cessarem aí as formas relacionadas ao seu pensamento. E os resultados desses pensamentos, onde ficam? Se você ficar aplicando constantemente isso,
você começa a criar algumas coisas. Por exemplo, se você estiver todo dia pensando que ao lado da sua cama tem uma bola de luz, com o tempo, você aplicando essa energia, essa bola de luz vai se tornar cada vez mais perene, mais intensa. E vai demorar mais para ela deixar de, digamos assim, existir. Tá? Então todo dia você vai lá e fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então toda hora fica aquilo vibrando, bom dia, bom dia. Quando você vai parando de falar, aquilo vai perdendo força até acabar. Uma questão importante é também sobre o pensamento, se ele tem dimensões, largura, altura, profundidade. Não vou entrar na questão da quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, oitava, nona, tantas dimensões que as pessoas comentam. Nós temos que entender o mais simples, o mais básico, para depois ir avançando aí nos conhecimentos. Então, quando você imagina seu pensamento, quando você pensa algo, não vou dizer que você está pensando um cubo, uma engrenagem, eu faço muito exercício mental de imaginar a engrenagem se mexendo, então existe uma certa dimensão, mas não é algo tão preciso. Claro, dependendo da pessoa, do ser que está tendo esses pensamentos, todas as imagens são bem precisas. Mas você tem uma questão aqui importante, você pode imaginar o seu carro dentro da sua tela mental. Vamos dizer aqui que está lotada, né, dentro da sua cabeça. Poxa, um carro é muito maior. Uma casa dentro da sua cabeça. Projeto, às vezes, de quilômetros e quilômetros de estrada dentro da sua mente. Seus pensamentos. Então fica sempre a questão das dimensões. E existem bordas e limites no pensamento, então vamos imaginar que você está ali pensando sobre uma pessoa, sobre um fato, tá? Algo, digamos assim, orgânico, e não numérico ou simbólico, como música, né, em números. Como é que ficaria essa dimensão? Né? Tem borda, né? Os pensamentos tem borda. Você fala assim, olha, você começa a imaginar uma cena que passou na sua cabeça, você terá alguns detalhes, você pode ver que como se fosse assim algo no espaço. Do lado não tem uma imagem como nós chamamos hoje holográfica. Muito interessante. Seria uma projeção do seu pensamento e ela vai meio que, se você estiver pensando meio com os olhos abertos, às vezes acontece, você vai perceber que isso meio que se molda para o ambiente. É bem interessante porque nós vivenciamos isso. E o que é criado com um conjunto ou mais de pensamentos semelhantes? Então, digamos que você tem ali seus amigos, você quer criar um clube de bote, um clube de jogo de futebol, um clube de amigos. Então, todos têm um propósito, faz o quê? Uma criação de pensamentos, né? E esses pensamentos, em determinado momento, pode ser que se realize ou não. No plano físico é mais lento o procedimento, o processo é mais lento, mas nos planos mais sutis, a partir do que está mais sutil que o físico, isso é mais rápido. Então, quanto mais sutil, mais rápido essas ideias, esses pensamentos acontecem, no sentido de criar algo. Então, que você imaginar uma cidade astral, é assim, ela é criada. Um ou mais seres criam. E pode ser que existam seres que pensam e criam alguns ambientes que a gente não tem acesso. Então, por exemplo, você às vezes tem muitos pensamentos, eu digo acesso no sentido de viver lá dentro, ok? Como se fosse uma cidade. Então, por exemplo, eu vejo o que você está pensando, mas eu não entro dentro dos seus pensamentos e interfiro. Você só observa. Mas lá dentro é como se fosse um universo à parte. Durante os meus estudos, reflexões sobre o tema, eu procurei em algum lugar uma boa definição sobre plano. Gostei bastante esse daqui que eu encontrei no Glossário Teosófico da Blavatsky. E vou passar para vocês. Abre aspas. Plano, do latim planus, extensão do corpo ou de algo nele contido, seja no sentido físico, seja no metafísico. Por exemplo, um plano de consciência. No ocultismo, tal termo designa o campo extensão de algum estado de consciência ou poder perspectivo de uma série particular de sentidos ou esferas de ação de determinada força, ou estado da matéria correspondente a alguns dos extremos antes indicados. Assim temos os planos físico, astral, mental, átmico, maiávico, objetivo, subjetivo, fenomenal, numérico, etc. A partir daí eu suprimi as informações para ficar mais focado aqui no tema da aula. Vamos utilizar algumas considerações que foram faladas para interpretar isso aí, sobre o plano, do latim planus. Extensão do espaço, então pode ser, por exemplo, um campo de futebol,
ou algo nele contínuo. Então você pode imaginar um estádio com um campo de futebol, você pode imaginar um planeta com várias construções, vários ambientes que existam e assim um universo. Seja no sentido físico ou metafísico. Metafísico vamos imaginar além do físico para facilitar aqui nossa interpretação. Por exemplo, um plano de consciência. Então, o plano de consciência seria um espaço onde consciências, uma ou mais consciências, elas têm um ou mais objetivos em comum e estão interligadas. Então, por exemplo, qual o plano de consciência mais avançado que existe? Do Criador. E se eu tiver um plano de consciência interligado, por exemplo, com o clube que eu quero fazer de futebol, mas no caso seria um clube de pessoas que querem estudar temas espirituais. Você pode criar um plano de consciência relacionado a tudo que é espiritual. E temos que interpretar que esse plano de consciência não necessariamente ele é perceptível fisicamente. Vou te dar um exemplo. Se você pegar pessoas que estão falando numa rede social, seja num aparelho, um smartphone, ou que estão muitas vezes fazendo jogos online. Então, o plano de consciência interligaria todas essas pessoas também. Claro que o propósito não é espiritual, mas existe essa relação para vocês entenderem. Então, qual o plano de consciência relacionado a um jogo? Então, você tem seres interligados nesse plano de consciência, pela sintonia. E eles alimentam esse plano e por eles é alimentado. Então, vamos imaginar que durante a noite, numa experiência fora do corpo, você vá até um plano de consciência fazer estudos, que é o seu objetivo. E quando você volta com esse conteúdo, lembrando ou não, no conteúdo ele fica dentro de você. Então, este pode ser um plano de consciência. Geralmente o plano de consciência tem que existir por uma criação de vibrações. Essa vibração sempre tem algum ser que, digamos assim, imaginou ou criou. Ok? No plano do ocultismo, o tal termo designa o campo. Então, o campo é uma parte, ou são muitas partes, campo de futebol, campo agrícola, né? Ou extensão, a mesma proposta, tá? De algum estado de consciência. Então, pode ser extensão do estado de consciência. Como eu disse, você está jogando, ou você está saindo fora do corpo, uma questão. Agora, digamos que você está criando um campo, onde você tem algumas pessoas que têm a mesma idade, você cria ali uma associação, e as pessoas vão trabalhar dentro de um contexto. Você está criando ali um plano, entendeu? Que vocês têm o quê? O estado de consciência que está relacionado a uma extensão do quê? De uma ideia. Tudo vem do pensamento para nós, tá? Ou um poder perspectivo de uma série particular de sentidos. O que significa isso? Que de repente você vai, digamos assim, interpretar esses planos com algumas capacidades que você tem que estão além do físico. Aqui nós estamos falando do extrafísico, tá? E você não vai usar os 5 sentidos. Então você pode usar a tal da clarividência para acessar esses planos. Entendeu? Então eu quero acessar, por exemplo, a colônia extrafísica do nosso lar. Sem sair daqui. Você fica lá, faz uma reflexão, né? Uma meditação, uma vibração. Você acessa esse plano. E onde fica? No caso do nosso lar, locacionalmente, está ali perto da crosta terrestre. Ali, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Que foi dito. Mas mesmo você sem saber onde está, você acessa. Mesma coisa quando você digita ali no seu dispositivo o link de um site, ou o seu aplicativo acessa alguma coisa que você não imagina, mas está acessando praticamente um computador, e para você não interessa onde você está acessando. Interessa que você acessa. Então não interessa se o computador está aqui no seu vizinho, está a centenas de quilômetros de distância. É a mesma coisa. E aqui ele fala sobre as esferas de ação de uma determinada força. Esfera, pessoal, pode ser algo, um setor, né, que exerce ou se difunde determinada atividade, por exemplo, intelectual,
Então, Machado de Assis exerceu uma grande influência na esfera da literatura. Tenta entender como uma proposta de ideia, entendeu? Um pensamento, de uma vibração. Ou ainda, de uma maneira acho que um pouco além disso, vamos imaginar sobre a parte dos números que existem no universo. Que apesar de nós não vislumbrarmos os números em tudo que existe, tudo tem uma perspectiva de número. Então, existe o número 1, o número 2. Mas os símbolos, números são diferentes no lugares do universo. Mas você pode dizer, estou no universo único. O Criador é único. Pronto. Se existe um, todos os números são derivados disso. E além disso, dessas forças, olha que interessante. Você pode imaginar ainda como a gravidade, como a física, que ocorre em todos os instantes, pelo menos no plano físico, que é onde a gente interpreta melhor, ela é uma esfera de ação, que é até uma força, né, ocorrendo constantemente. Então, quando você tem um pneu de um carro em movimento, toda a física está sendo aplicada ali. E o universo é a mesma coisa. Quando você tem ali uma galáxia em movimento, o universo em movimento, existe a matemática, existe a física. Quando você acessa esses planos, eu posso dizer até consciência, porque eles parecem ter uma vida própria, você vai entender isso daí. Quem entende bem, quem consegue interpretar bem, são os músicos. Eles acessam planos ligados à música. E, pessoal, vou falar, é muito interessante quando você acessa isso. O jeito que se comunica, o jeito que as coisas funcionam, é bem interessante. Existem algumas coisas relacionadas a planos que a comunicação é diferente da nossa. Então você às vezes percebe alguns planos, você tem conjunto de ideias, você tem símbolos muito específicos. Então você não vê às vezes uma casa, você vê um livro, você tem um livro maravilhoso, nossa, eu vou ler esse livro, você olha um símbolo e ele representa o livro inteiro, são mais compactadas as ideias. É muito interessante isso daí. Esferas de ação, uma determinada força. Tá? Ou o estado de matéria correspondente a algum dos extremos antes indicados. Então seria a parte física de tudo isso, ou isso expressado aqui no físico. Nós não sabemos como funciona, nós sabemos que existe a parte por exemplo, da gravidade, mas nós não conseguimos identificar como funciona realmente. Nós sabemos que tem um espírito, mas ainda não sabemos como tudo funciona. Principalmente a parte da ciência, nesse momento que estamos, né? E aqui ele continua, assim como temos o plano físico, astral, mental, átmico, maiávico, objetivo, subjetivo, fenomenal, numênico, etc. Então, a vastidão de planos, e como eles estão totalmente interligados, é que a beleza, você conseguir interpretar o que é plano. Tá? Espero ter passado aqui algumas ideias. Quando você tem experiências fora do corpo, em outros planos, ou você tem, às vezes, a gente chama de projeção, corpo mental, você consegue entender muito bem isso daqui. Apesar da dificuldade, às vezes, de passar por limites meus, tá? Pelos meus próprios limites. Espero ter passado bem essa parte para continuar a aula. Seguindo, nós temos aí, ainda sobre o glossário teosófico, plano físico, o plano inferior, aquele da matéria mais ou menos densa, também chamado de plano material terrestre, que é o plano em que existe o mundo em que habitamos e ao qual pertence o nosso corpo. Temos o mundo astral, também denominado plano astral, é a região do universo imediata ao plano físico, se podemos empregar a palavra imediata nesse sentido, porque os planos do universo não são zonas ou camadas concêntricas superpostas, mas esferas concêntricas que se interpenetram mutuamente, separando-se uma das outras apenas por sua respectiva constituição. Quando você tem ali a Terra, você tem o núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior e a crosta terrestre. Isso aí são camadas concêntricas superpostas. Quando você tem esferas concêntricas que se interpenetram mutuamente, eu vou dar o exemplo de uma cebola. Pega uma cebola grande, corte pela metade. E aí você vai vislumbrar o quê? O miolo, a parte ali, seria como um plano físico, e demais nós temos várias camadas que são mais amplas.
no sentido é que são os outros planos. Se eu falar para você assim, existe uma divisão entre essas camadas, você consegue perceber muitas vezes. Muitas vezes depende da distância, ou se essas camadas são muito próximas, muito finas, muito estreitas, você não consegue perceber. Mas se eu te perguntar o que você está vendo, você vai falar uma cebola. Então, muitas vezes, essas camadas estão muito interrelacionadas e a gente não vai conseguir interpretar direito que são uma ou outra. No plano físico é mais tranquilo, mas quando começa a ficar mais sutil, a questão do plano, às vezes a gente não consegue interpretar bem, entendeu? Então, muitas vezes você pode estar, um exemplo, no plano físico, tá? E está percebendo a parte extrafísica do plano. Por exemplo, às vezes pode ser que você tenha na sua casa e tenha um quintal. O quintal ali pode, se você faz todo dia uma meditação, a gente chama de trabalho de energia, pode ser que ali tenha, às vezes, um objeto extrafísico, ou às vezes algo extrafísico que não tem no físico. Então diríamos mesmo para construções, porque a proposta de plano, o plano de consciência, não são objetos que nós conseguimos interpretar. Muitas vezes são vibrações específicas, são ideias específicas. E isso é importante. Senão você pensa assim, nossa, chega num lugar, você não vê nada, não consegue interpretar nada, porque não tem o que interpretar. Tem que ir na essência. Essa é a questão dos planos que é interessante. E se você ainda imaginar que essas esferas concêntricas se interpenetram mutuamente, constante em movimento, porque existe vida, e onde existe vida, existe movimento, imagina uma panela d'água, onde tudo é água. Então cada molécula ali é um plano, eles estão todos interligados. Existe algo na geometria sagrada chamada torus, o torus. Você vai ver que essa ideia de estar tudo sempre se relacionando, tudo interligado. Em alguns planos, nem sempre perceberemos como alguns começam e terminam. A questão dos limites do plano. Podem parecer que estão interligados, como se fossem prédios aglomerados ou ainda nuvens, onde não vislumbramos um limite perceptível. Por isso que eu falei de limites, dimensão, onde começa, onde termina. Imagine nuvens. Isso é mais comum nos planos mais sutis, mas ocorre no físico também, quando estamos fora do corpo. Físico, experiência fora do corpo. Então, se você imaginar, quando você está olhando o céu cheio de nuvens, você imaginar cada uma delas como um plano, você percebe a imagem meio disforme. Não é uma coisa, às vezes, uniforme, bolinhas, por exemplo, cubos. E cada uma delas ali pode ser um plano. E se você chegar a vislumbrar, através da clarividência, acima da sua cidade, se for uma cidade como grande ou pequenas, em alguns lugares você vai conseguir perceber os pensamentos, emoções das pessoas vinculadas a cada região onde você mora, como se fossem algumas nuvens. Vamos dizer assim, bem simples, tá? Sobre o tema. Indo ao plano mental, é aquele que corresponde à consciência, quando atua como pensamento, né? O plano da mente, tal como se funciona através do cérebro, mas tal como atua em seu próprio mundo, livre de todas as travas da matéria física. Existem outras palavras e expressões aqui também, mas eu suprimi. O que tem que entender é que no mental, mais do que no astral, as ideias fluem e o resultado delas também flui mais rápido. E assim vai acontecendo sucessivamente. Agora algumas considerações sobre o plano físico, que foi chamado ali como o plano inferior. Olha, gente, assim, na questão, ele é o mais denso de todos, que se refere à matéria, e onde podemos observar únicos seres que estão vivendo suas experiências são de inúmeras densidades, tá? Densidade no sentido das ideias, ou seja, que estão em momentos da evolução distintos, como a gente pode dizer. Eu vou dar um exemplo para você muito simples: Jesus, Buda e Krishna. Então, não pense que aqui é um plano inferior no sentido de que é um presta. Esse plano aqui é ruim, esse planeta é ruim. Não, está errado. Aqui é um local, se você tivesse a oportunidade, eu, estarmos juntos de um desses grandes mestres da humanidade, junto deles, estaria com seres muito avançados na Terra, ao mesmo tempo que você tem seres complicadíssimos na Terra. Então nunca pense que aqui é um lugar inferior, que é um lugar de grande aprendizado. É comum a informação de que um espírito desencarnado ou tendo uma experiência fora do corpo, com projeção astral, não estão ligados ao físico, ou seja, estão no plano astral e espiritual. Então tem essa ideia que tem o físico,
adentrou o mundo espiritual, está em outro plano. Tecnicamente dizendo, sim, mas muitos espíritos desencarnados estão ligados ao plano físico, atuando diretamente aqui, mesmo em lugares físicos, concomitantemente ao nosso. Mas é bem típico, para não ter dúvida, cemitérios, hospitais. E os projetores astrais também atuam diretamente no plano físico. Então, às vezes, você é um projetor astral, vai fazer o que a gente chama de ciência extrafísica, ou um trabalho espiritual, no plano físico, no lugar que alguém está deitado ali. Você não está num plano, mas tudo é espiritual? Sim. Mas vamos falar que você está atuando no plano físico.